Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Empreendedorismo espiritual. Você sabe o que é? Fica ligado na Reconnect. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui, comigo, você agora, do lado, bem pertinho, do ladinho, Roberto Leão. Uma simbiose. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Não precisa, Tá até nervoso, porque eu perto de ti é uma coisa... Daqui a pouco vocês vão entender por que vocês estão notando diferença, por que a gente está em posições diferentes. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, Bernardo, muitos programas, muitos temas. O programa com a médica foi excelente, repercussão maravilhosa, porque a gente começou a linkar coisas que não obviamente tem relação com a espiritualidade, mas tudo tem relação com a espiritualidade. Cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, como a gente já tinha falado com psicólogos. Também é importante saber que nem tudo é espiritual. Tô com dor de cabeça, é espiritual. Não. Tô com tremor, não é espiritual. Não. Como é que você está cuidando da sua saúde, né, Roberto? É tudo uma questão de ligação, de elo entre mental, espiritual, físico e também financeiro, por que não? Exatamente. Então, se você perdeu esse programa sobre saúde, e também saúde e espiritualidade, cuidado com o corpo e a alma, né? Equilíbrio corpo e alma. Vai aqui, o Léo Casumo, nosso editor, vai colocar agora as nossas redes sociais. Vai lá no nosso YouTube. Você já maratonou o canal da Reconnect no YouTube? Então vai lá, Reconnect Brasil. Você joga lá no YouTube, vai ser a primeira opção. Lá estão todos os nossos programas na íntegra. São mais de 170 horas de programas de conteúdo sobre espiritualidade. Então vai lá, maratona, você vai gostar bastante. E hoje falamos de corpo, falávamos de alma, falamos de corpo, e agora vamos falar sobre empreendedor. Sobre bolso. Sobre bolso. Rapaz, a gente tá insuportável, Roberto. A gente tá saindo do óbvio, né? Tá sim, mas vocês reconectados têm muito a ver com isso, né? São dicas, e as pessoas nos sugerem pauta e fazem perguntas, então a gente escuta vocês. Falem com a gente, nos sigam nas redes, conversem com a gente, que o que vocês falam pra gente é lei. Algumas coisas, outras a gente ignora. Então, hoje, a gente está aqui com as duas super empreendedoras. Elas são idealizadoras do Brilho da Oxum, né, que é uma... Elas vão explicar melhor qual é o negócio delas, mas é um negócio super bacana, inclusive tá na mídia, bombando é o negócio delas. A gente vai tentar entender um pouco como foi que surgiu a ideia, o que é que elas acham dessa parte de empreendedorismo espiritual. O que é que você acha sobre empreendedorismo espiritual? Com a gente hoje, Damilis e Luísa, bem-vindas. Sejam bem-vindas. Olá, muito Olá, obrigada. Obrigada. Que legal, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Que bacana. Né? A nossa produção mostrou lá algumas reportagens sobre vocês, sobre o que vocês fazem. Achei fantástico, Roberto. Bernardo, a gente tem que falar com as duas, cara. Será um prazer falar com vocês, explicarem um pouquinho pra gente como foi essa jornada de vocês. E essa primeira parte, só para poder nortear, essa primeira parte é a parte que vocês falam que já assistiram o nosso programa, que é maravilhoso, que a gente faz boas perguntas, que a questão da beleza física, esse tipo de coisa aí são 10 minutos, 15 minutinhos para vocês... No máximo. O programa são 50, dedica aí pelo menos 20% do programa para falar 15. também da gente. Obrigado. Então Mas vamos lá. falar. Como foi que vocês começaram, tiveram a ideia de empreender? Primeiro vocês falam Brilho da Oxum. Oxum, um orixá do panteão africano, do panteão iorubano, né? Vocês são de religião afro-brasileira, de matriz africana? Eu sou de Umbanda, né? Minha família inteira é umbandista. Legal. Então, toda a minha história começou dentro de um terreiro de Umbanda. Eu não tenho a vivência que muitas pessoas têm do cristianismo, né? De conhecer toda uma religião para depois se encontrar dentro da Umbanda. Não, eu sempre vivi nesse universo. Então, para mim, o novo era ir conhecer igrejas, né? Ou templos religiosos assim, diferentes dos meus. Mas a minha história inteira foi dentro da Umbanda. E a gente começou a se relacionar lá em 2019, eu acho. Vocês são casadas? Sim, nós somos casadas dentro de um terreiro. Olha que fantástico.
E aí, eu acredito que a Luísa já tenha vivido algumas experiências espirituais, mas ela começou a fazer parte do meu terreiro quando a gente começou a se relacionar. Isso. Né? A minha mãe sempre me levou para terreiros, desde criança, só que não era com tanto compromisso como a Damiles e família tinham. Mas, Luísa, desculpa, só por curiosidade, para entender a tua história. Geralmente se leva criança para o terreiro porque tem algum problema. Isso, pronto, isso. Sempre pegava quebranto. Isso, muito quebrantes, né? Muitas doenças. Aí eu comecei a frequentar terreiros por esse motivo, desde criança. Só que eu passei uns 12 anos afastada de terreiros e comecei a frequentar através do chamado de uma entidade, né, que nós somos muito conectados, o Zé Pilintra. Quando nós nos relacionamos, ele disse que queria conversar comigo. Aí foi quando eu visitei o terreiro da Damiles e família, e foi quando eu comecei a frequentar. A partir daí. Mas Zé Pilintra é a entidade das entidades mais conhecidas no Brasil, né? Isso. E ele tem uma influência grande, extremamente, assim, no nosso relacionamento e na nossa vida pessoal. Sim, e também na Brilho da Oxum. E na Brilho da Oxum. Porque quando eu comecei a empreender, eu comecei sozinha, eu vendia bijuterias e não se chamava... Então tu já vendia, tu já gostava de empreender, já tinha esse viés empreendedor. Desde pequena, então já vendia chocolate, já roupa, vendia, tudo. já... Isso, só que nada direcionado para o espiritual. Porque antes eu tinha uma filosofia de vida de que o espiritual não se comercializa, né? Isso é um tabu. Sim. E aí eu fui começando a entender muito disso quando eu comecei a direcionar os produtos da Brilho junto com a Luísa, que é nessa parte que a Luísa entra, para joias mesmo, né? Mas antes da Brilho, eu já empreendi com outras coisas. Já vendi lanche, já vendi roupa, já vendi bijuteria. E eu tava na vibe da bijuteria, vendendo antes da Brilho da Oxum, né? Se chamava DK Acessórios. Esse nome é horrível. Eu sei. O nome é rude. Aí vem de Damiles Kelly, exatamente. Kelly. A criatividade lá embaixo, né? Não mas DK tem CK, DK, não, mas tem que ter um nome. CK é Calvin Klein abreviação. Então, DK é Damiles Kelly. Mas não era Damiles Kelly, era só DK. Sobre o nome. Isso é bom. A nossa empreendedora, eu também sou empreendedor desde sempre, já vendi nudes, fala, desculpa. Dá dinheiro, é bom. Dá dinheiro. E aí a gente... Eu empreendia com bijuterias e quando a gente começou a se relacionar, eu não tinha muita ideia de educação financeira, né? A Luísa é formada em matemática então ela entende muito sobre o assunto. E aí, quando a gente começou a empreender, eu convidei ela para fazer parte do negócio, né? Porque eu estava vendo que o dinheiro estava entrando, mas não estava... Ou estava saindo, mas não estava voltando. E aí a gente começou a empreender juntas. Só que aí ela deu o ultimato. Ela falou, não, a gente vai empreender juntos, mas vamos trabalhar com uma coisa de qualidade? Vamos trabalhar com prata, né? Que eu gosto. Quando você falou, a gente vai sempre te atrapalhar, né? Claro, chamou educado. O interessante você falou, assim, que muitas pessoas que procuram pela espiritualidade, principalmente empreendedores, geralmente colocam tudo na mão da espiritualidade. Sim. Né? Então, assim, meu negócio está entrando, eu tenho competência para trazer o dinheiro, mas parece que o dinheiro escorre entre meus dedos. E muitas vezes ligar, só pode ter uma macumba, só pode ter um obsessor. Às vezes não, às vezes falta expertise e controle financeiro mesmo. Sim. Ou não é educação mesmo. Ou não é sua vibe. Exatamente. Então, é a mesma coisa que a gente falou no programa anterior, que nem todo problema de saúde é espiritual, nem todo problema financeiro é macumba. Exatamente. Isso. Né? Exatamente. Então, perfeito. Vamos lá. Continuamos. E aí, com a Luísa me deu uma aula assim, de precificação, porque eu precificava muito mal os produtos quando a gente começou a empreender. Então, ela veio falar sobre como é que a gente realmente ganha dinheiro, né? Que uma coisa que eu não entendia, eu não conseguia agregar valor ao meu produto, né? E aí, a gente começou com o DK mesmo, não mudamos o nome. E aí a gente fez uma viagem para o interior aqui de Ceará. E nessa viagem a gente conheceu o seu Pedro Carlos, que é o dono de uma pousada, né, aqui na Taíba, aqui pertinho de Ceará. Vocês ficaram lá na pousada? Isso. Sim. E aí ele começou a falar sobre empreendedorismo com a gente, porque ele também é empreendedor. Ele é arquiteto, veio aqui para o Ceará, apaixonado pelo Ceará, comprou pousada e agora empreende lá. Ele deu uma lição de vida pra gente só conversando, né? Falando sobre a trajetória dele. E a gente falou assim, não, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar essa inspiração de vida e correr atrás e ganhar dinheiro, fazer nosso nome. Porque, assim, outro tabu que eu tinha muito era,
era de achar que eu não era capaz de chegar ali, sabe? Por quê? Porque eu sou preta, porque eu sou na favela, porque eu sou LGBT, por vários... E sou macumbeira, né? Então, é uma bomba atômica para a sociedade. É verdade. Com certeza. Os conservadores piram, exatamente. Né? E aí... Isso é que tornando mais fascinante, né? Isso. E aí eu peguei... Aí ele falava assim, vocês são mulheres muito potentes, ele olhou pra gente de uma forma que a gente não se via. Porque a gente foi pra essa pousada pra fazer fotos, assim, dos produtos, porque lá era muito bonito. E aí ele falou, vocês trabalham pra caramba. Se você quer falar o nome da pousada, pode falar. Já Arco Mundial, pousada Arco Mundial. Arco Mundial, na Taíba. Isso. Vão lá que vocês vão receber uma aula de empreendedorismo. Aula de empreendedorismo porque o que é bom, um banho de estima. Sim, mas o que é bom tem que falar, já que vocês têm gratidão por ele, a gente tem que falar. Assim, só complementando, a minha família é uma família assim, minha mãe ela é filha de fazendeiro de Quixadá, então sempre correu muito nas minhas veias a questão de empreender. Por mais que eu tenha seguido o meu primeiro caminho, que é a educação, eu sou muito apaixonada pela educação, tem tudo a ver com a minha história de vida, né? Porque eu cresci numa favela, mas eu sempre senti aquela vontade de empreender. E, quando eu era criança, eu colocava uma banquinha numa rua que eu morava lá na Barra do Ceará, perto do SESI, e eu vendia adesivo, carrinho, canetas, então eu sempre gostei. Quando eu me encontrei com a Damires já empreendia com acessórios, com roupas, e eu percebi que ela tinha muita vontade de fazer algo bacana, e eu também, sabe? Diferente, né? Diferente. A nossa pegada é o diferente, entendeu? Por quê? Porque o mesmo já tem. Eu nunca gostei do mesmo, sabe? Aí eu disse, não, vamos empreender, mas só se for com prata. Ela, mas como é que vai ser? A gente não tem dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro para nada. Nada. Só que na época ela estava trabalhando com uma advogada e eu recebi minhas férias do Estado. Eu disse, não, vamos... professora? Sou servidora pública. Ainda é professora? Sou servidora. Então tá em casa. Isso. Que é do Estado. Aí eu disse assim, então já sei, a gente vai fazer. Mas como é que a gente vai fazer para comprar prata? É caro. Eu disse, não, você vai pegar o seu dinheiro, eu vou juntar o meu dinheiro, a gente junta os dois dinheiros e vamos começar. Aí ela, tu acha que vai dar certo? Não tem, eu falo muito para a Damires assim, meu amor, não existe chance de não dar certo. Já deu certo. Isso fez toda a diferença, né? Sim, pronto, porque fez toda a diferença. Saímos de um cenário onde eu não conseguia visualizar, nem acreditar no negócio. Vamos fazer dar certo. O meu dinheiro com o dinheiro do Roberto, a gente chega no Maracanã. Muito fácil. De moto. De moto a Uber. Se juntar o meu dinheiro com o dinheiro do Roberto, a gente chega ali. Pronto. Aí juntamos dois dinheiros. E essa virada DK para abrir. Pronto. Aí fomos, juntamos dinheiro, compramos prata mesmo. E fomos para a pousada bater as fotos. Ainda era DK. Quando a gente volta de ônibus, eu dormindo assim, aí eu acordei, brilho da Oxum. Aí a Luísa, que amor? Tá falando o quê? No frete car. Tá falando o quê? Eu disse, o nome da loja vai ser Brilho da Oxum. Aí ela, tem certeza? Eu disse, tenho. Ela, massa, porque... Aí ela deu corda, né? Massa, porque agora a gente vai falar, vai levar um bando, vai não sei o quê. Aí, vamos perguntar pra Zé Pelintra também, né? Por quê? Isso. Porque eu tenho uma conexão muito grande com o Zé Pelintra e com o Pombagira Maria Chaveiro, né? Ela me orienta, assim, minha mentora da minha vida mesmo. E eu descobri que eu sou filha de Oxum desde muito pequena, de terreiro mesmo. E eu fui conhecendo candomblé, fui fazer... Mas é verdade, toda filha da Oxum fazer chorona? do... Você é chorona? Demais. Chora aí, pra gente ver. Pera, tem que me emocionar. Eu vi mamãe Oxum na caixa. Eu trabalho com lágrimas. Desculpa. Tá, então você é filha de Oxum, descobriu desde pequena, então tinha esse amor por Oxum. E Oxum tem tudo a ver... verdade, eu não... Tem tudo a ver com ouro, tudo a ver com brilho, tudo a ver com amor, tudo a ver com... Sim, e com desejo. Com desejo. E aí eu não me identificava muito com o orixá, não. Eu achava assim, meu Deus, eu não pareço em nada com esse orixá. Porque as pessoas falam, assim, por mais que eu me considere uma pessoa vaidosa, mas a Oxum, assim, as pessoas falavam como se ela fosse ao extremo. Eu não conseguia entender que o orixá, ele vai muito além desse estereótipo que a gente cria. Isso é brincadeira. E comercializa a gente ele, fala vende. brincando, seu filho de Oxóssi assim, mas isso não determina o ser humano. A gente tem essas nuances, né? E carregamos todos os orixás. Sim, e aí
depois de um tempo, até mesmo depois que eu mudei o nome, né? Que eu sonhei com o nome, foi que eu vim me perceber realmente como filha de Oxum por outras coisas. Outras características. Né? E também pela atuação do orixá na minha vida, porque eu não conseguia me perceber, eu não conseguia perceber todas as maravilhas que ela já proporcionou para mim, sabe? Eu vim da favela mesmo, fui muito pobre, já passei muita necessidade. E eu nunca ter cedido àquele ambiente que eu vivia, eu sei também que isso é espiritual. Eu sou diferente de todo mundo, assim, do meu meio. A Luísa fala muito isso e eu consigo hoje me perceber também, sabe? Daquela realidade mesmo que eu vivia. E aí eu sonhei com o nome Brilho da... Voltando. Eu sonhei com o nome Brilho da Oxum. Aí a gente, nas giras, que era o seguinte, né? Esse dia a gente chegou e falou... Aí eu falei, meu pai, tive um sonho. A gente tá começando a empreender. Aí ele deu uma risada, assim, tipo uma gargalhada tão gostosa. Ele falou assim, mas minha filha, você tem que vender pra gente mesmo. Pegue esses negócios aí que você usa e bote minha imagem, bote meu nome pra você ver se não vende. Ele fez desse jeito. Aí eu, mas meu pai... Aí eu... Vai dar certo. Vai dar certo. Será que dá certo mesmo? Não sei se tem público. A gente não... Eu tenho muito medo de vender o que é espiritual e tudo. Ele falou assim, minha filha, você não vai estar vendendo a sua espiritualidade, não. Você vai estar vendendo aquilo que nos representa. Então, você vai estar chegando, não com essas palavras, né, mas com o dialeto deles, você vai estar chegando em pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a gente. Pelo contrário, inclusive, eu acho que dissemina, né? Quebra preconceito, sim, né? Isso. Mas tem outro lado também, você falou sobre a questão do tabu, de espiritualidade. Vamos pegar, vamos arranjar para você. Mas assim, ó, isso que a Damiris falou sobre se encontrar, eu também me encontrei com a loja. Certo? Então, tudo isso, tem uma frase que é assim, a gente aprende a caminhar andando, né? Andando, caminhando. Mais ou menos isso. A gente foi se encontrando como pessoa, sabe? No seguinte sentido, a gente foi se percebendo e foi percebendo as nossas características. A loja faz parte de um processo de cura de vocês. Sim, verdade, total. Né? E assim, a loja, ela é uma loja totalmente diferente do padrão de lojas que vende pratas. A gente é uma loja física hoje. Ou tem, não? Tem um espaço no Shopping Benfica. Olha aí, certo? A loja é uma loja humanizada. É uma loja que fala de um casal de mulheres que são casadas. É uma loja que, na época do ano passado, a gente se posicionou politicamente, porque nós fomos muito posicionadas. Você não pode falar. Eu não sei. A gente se posicionou, não sei. A gente se posicionou. Então, é uma marca que é muito complexa e humanizada. Assim, não é só que a marca leva a história de cura de vocês. A marca leva a história de vocês, né? Isso, mas antes da gente falar da marca, eu queria voltar a um ponto que você tocou, que é esse tabu da espiritualidade junto com a questão do retorno financeiro. Sim. Certamente, ou não falaram para vocês, mas devem ter falado, Sim. né? Quem olha deve ou dizer postaram também. Na internet. Ou devem olhar e dizer assim, estão capitalizando em cima da Umbanda, capitalizando em cima do orixá. Por que fechar? Porque vocês acabam atingindo o nicho. Ou é simpatizante ou é umbandista. Né? Isso. Então, assim, usar o nome de Oxum ou contar a história de que Zé Pilintra fez pop, parte né? Porque disso. hoje ser um bandista é pop, é agro, é tech, é tudo. É agro, não é tech. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que vocês explicam isso de vocês usarem o nome de Oxum, de vocês publicitarem e falarem abertamente que Zé Pilintra fez parte dessa história, que é uma entidade da Umbanda, e não pareceu, então, não ficar muito óbvio de que vocês capitalizaram em cima da espiritualidade. Entendeu? Entendi. E ainda não pagam royalties para usar a imagem. É que eu falo, certamente, tenho certeza que já falaram. Sim. Uma coisa que eu entendi com o processo de empreender é que se a gente não se arriscar, não colocar a cara no mundo, a gente não vai chegar em canto nenhum, né? E eu acredito que a gente precisa de pessoas de terreiro estando em todos os lugares, sabe? E quando a gente fala abertamente sobre isso, a gente está trazendo duas pessoas que realmente vivenciam a espiritualidade. A gente não está falando de uma empresária, de uma empreendedora que não entende nada e vende, porque eu já vi isso. Eu acho errado, eu acho ridículo, inclusive, quando eu vejo uma pessoa que vai lançar uma coleção de Iemanjá, mas nunca foi num terreiro. Nunca pisou num terreiro. Né? O que ela conhece de Iemanjá é a tradução do nome do Google lá que ela pesquisou. Então, assim, eu acredito que
a gente faz isso dessa forma porque pra gente é muito natural, sabe? E quando a gente chega nesses embates, né, de vocês estão comercializando, vocês estão fazendo isso, mas a gente sempre vem com uma contra-argumentação de, poxa, a Bíblia, ela não é comercializada, a gente não vende ela. Qual é o problema? Boa. Eu tô vendendo uma joia. Boa. Eu já fui no mosteiro aqui em Fortaleza que eles têm lá uma lojinha onde eles vendem todos os produtos feitos, né, pelos monges. Sim. Vendem o emblema do mosteiro. Sim. Vende um pão que é feito pelos monges. É bom o pão? Excelente. Mas lá é fitness, é funcional? Não, é gostoso. É no Mosteiro de São Bento, aqui em Fortaleza. Excelente, inclusive a missa em latim. Excelente. E tem lá a lojinha que os monges vendem as coisas. Exatamente. E eu acho que tá tudo certo. Exatamente. E outra coisa também que fica muito claro na fala de vocês. Se a loja leva a história de cura de vocês e se a marca tem a história de vocês, vocês são bandistas. Sim. Então não tem como ser diferente. Né? Sim. Porque hoje a Umbanda, ela vai pouca... Pra gente, a Umbanda, ela vai muito além do quesito religioso, sabe? É mesmo a nossa missão de vida, como a gente se identifica, como a gente encara a nossa realidade, são os nossos atos, as nossas ações. Então, tudo isso que a gente faz é com muita naturalidade, porque a gente vive isso todos os dias. Né? A gente realmente é muito engajada nessas ações, sabe? A gente gosta de cuidar do espiritual, a gente se preocupa com o espiritual do outro. A gente ajuda outras pessoas. Já sou de terreiro há muito tempo, né? Eu com um cargo muito alto dentro do terreiro, que a gente chama de fazer muitas obrigações, né? Eu tenho muita responsabilidade com o espiritual das outras pessoas. Então, a Brilho da Oxum, ela é um ambiente paralelo ao da espiritualidade mesmo, né? Onde a gente leva a pessoa para o ambiente, para ela se cuidar. Eu não estou vendendo isso. Eu estou vendendo um produto que eu faço, deposito a minha energia, o que eu aprendi, a minha história, para entregar para alguém. Eu não estou vendendo... E que teve uma orientação espiritual. Sim, da mesma forma, engraçado, sim. porque a gente fala assim, teve uma orientação espiritual. Quando eu li a matéria de vocês, acho que no G1, não é isso? Foi no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Aí eu vi, estava falando que foi uma questão do... focou muito na história do Zé Pilintra, ter orientado vocês e tal. Mas assim, o cara da pousada também orientou. Sim, então, se é o encarnado ou não encarnado, são pessoas que inspiraram. Outras né? pessoas do nosso universo, no decorrer da Brilho da Oxum. Mas as pessoas valorizam o fato de ser espiritual, porque muitas vezes parece o seguinte, que as pessoas têm uma certa trava para valorizar o que é espiritual. Demais. Sim. Eu acho que nem é o que é espiritual, mas o que é ligado e atrelado às religiões afro-brasileiras. Mas as pessoas, vocês notam, pelo Sim. consumo da loja, que vão só simpatizantes, então, o que é isso? Você acaba comprando, mas você fala já que a gente vai pro intervalo e volta já. Fica aí! O papo tá bom.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Sempre com Roberto Leão, adoro Para Além da Religião, porque combina com Roberto Leão. Pois é, rima, né? É uma coisa bacana. Com Roberto Leão. Eu queria, antes de começar esse segundo bloco, agradecer os nossos apoiadores culturais. Renato Oliveira Divas. Ateliê por Renato Oliveira. Então, queria mandar um abração pro pessoal da revista Agô. Primeira revista que fala sobre cultura afro-brasileira, fala sobre cultura, religiosidade, empreendedorismo, que também tem tudo a ver com o assunto de hoje. Né? Queria agradecer muito o pessoal da Barbearia Cabra da Peste, no shopping do Cambeba. Então, muito bem. Eles tentam, eles fazem um esforço fenomenal para deixar a gente um pouquinho mais agradável para vocês. Tá? Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores culturais. Né? Então, antes do intervalo... A gente está tendo uma aula aqui, o primeiro bloco foi excelente, está tendo uma aula de empreendedorismo e de motivação pessoal, eu acho. Assim, como você se motiva para acreditar em si, como isso é importante para que você possa seguir, seja que profissão, seja que coisa você queira fazer. Tem que ter fé, né? Em si primeiro. Crença. Mais do que fé, crença. Então, antes do nosso intervalo, eu perguntei para as meninas, a gente está aqui hoje com a Damilis e com a Luísa, duas empreendedoras umbandistas que tiveram uma sacada incrível, que foi fazer joias com motivos religiosos de Umbanda, orixás, entidades e outras simbologias. Vocês têm uma loja, um ponto de venda no Shopping Benfica, né, aqui em Fortaleza. Então, quem não conhece, vai lá conhecer no Shopping Benfica a loja, que é Brilho da Oxum. Isso. Né? E antes de ir para o intervalo, eu perguntei, existem pessoas que vocês notam que vão por curiosidade, que não são umbandistas, ou são candomblecistas, ou não estão muito ligados às religiões, diretamente com as religiões afro-brasileiras, mas que olham, gostam daquela simbologia e compram? Tem isso na loja? Tem. Eu queria que você falasse que você que lida com os clientes. Eu produzo e a Luísa que lida com os clientes. Isso. Tem pessoas de todos os tipos, assim. Tem pessoas que chegam para tirar dúvidas, tem pessoas que chegam para pedir ajuda, sabe? Já aconteceu... Tem gente que sabe que vocês são bandistas, dentro da loja, fala assim, quando tu olha para mim, tu vê o quê? Sim, demais. Tem demais. Não, o pessoal pensa que tá ligado o radar. Exatamente. Tu olha pra mim, tu vê quem? Isso, demais. Tu acha que eu tenho uma pombagira? Aí eu digo assim, qual o nome da minha pombagira? Esses assuntos mais específicos com a Damilis. Esses assuntos específicos, a Damilis vai conversar com você. Aí eu chego para ela, converso, e tem um momento mesmo dela conversar com as pessoas. Mas assim, pessoas de todos os tipos. Tem pessoas que têm muitas dúvidas, por isso que eu digo que a loja, ela é além, sabe? Tem pessoas, não, como é a Iemanjá? A Damilis vai explicar, sempre a Damilis. Como é Oiá, como é Oxum, sempre a gente conversa mesmo. Tem 1h da manhã, a Damilis está esclarecendo, porque ela quer mais, como eu falei anteriormente, ela quer fincada mesmo dentro de um terreiro. Mas as peças têm algum materialzinho que explica sobre elas, o que é que representa o orixá? Geralmente, quando a gente vai pra... Roberto, que sacada. Eu dei uma ideia maravilhosa. Vocês têm que mandar um negócio de Oxum, tem um cardzinho explicando quem é Oxum. A gente fez isso logo no início. Só que hoje a gente tá expandindo e a gente ainda não consegue abraçar tudo que a gente deseja, né? Mas a gente está se organizando para trazer isso também. A gente já tinha conversado sobre isso há uns 2 meses atrás, né? Isso, porque hoje a maioria das pessoas que compram as joias que são direcionadas para orixá são pessoas que já entendem, ou são simpatizantes, ou são pessoas que querem presentear outras pessoas. A gente atendeu essa semana uma cliente que ela veio e falou assim, gente, a feitura da minha esposa sei lá, é terça-feira, isso na sexta-feira à noite. É terça-feira, vocês conseguem fazer alguma coisa pra mim? E a moça morava lá em Salvador. E vocês fazem joias por encomenda também? Sim. Olha que bacana, pessoal. Faz joias por encomenda. E aí a gente nunca atendeu uma demanda tão rápida. É joia? É joia. A gente hoje só trabalha com joias de prata. E também trabalhamos com ouro, né? Mas a gente não expande tanto por causa da questão do investimento. E também trabalhamos com joias de prata banhadas a ouro. Então, todas têm uma qualidade, né? E aí, tu desenvolve? Sim, eu desenvolvo design e eu produzo. Então, ateliê mesmo, é tudo manualmente feito. Tu aprendeu a fazer isso, cara? Era isso que eu ia falar quando a gente estava meio no off. Que quando a gente começou a empreender com as bijuterias, era um investimento. Aí a gente mudou para as pratas, só que a gente só trabalhava com revenda. Comprava no fornecedor, revendia. Comprava, revendia. E aí eu conheci um universo que se chama joalheria.
vai muito além disso que a gente conhece nas vitrines de loja, sabe? A joalheria é um ambiente que ele é muito reservado e muito fechado para o estereótipo do homem branco. O homem com poder, aquele que consegue controlar as coisas. E para uma mulher preta de comunidade, LGBT, macumbeira, chegar ali era, assim, muito distante. E aí entram as pessoas que a gente sabe que foram enviadas, assim, do espiritual na nossa vida. Isso. A gente tem um amigo que ele se chama Yuri, ele é dono de uma marca local, se chama Negro Piche, a marca. Que traz ancestralidade também nas suas estampas. Essa blusa que eu tô vestindo é deles, essa blusa também. E aí, feminina, tem masculino também? É a gênero. Então você vai ver de tudo lá. Também é legal. Yuri manda a blusa pra gente, a gente aceita. E aí, um abraço pro Yuri. Yuri, parabéns por empreender e por levar a ancestralidade. Isso. Sim, ele é magnífico. E aí a gente conheceu ele na pandemia. A gente ainda não produzia joias. E ele... Olha aí, espiritualidade falando. Gente, vocês são demais. Olha aí, e coincidente, olha. E aí ele falou pra gente que conhecia uma pessoa que também tinha uma bancada, que era uma mulher, que tinha uma marca de joias, ela tinha a própria bancada dela, o nome dela é Suiene Lemos, e ela tem um ateliê de joias também, que se chama Elemento Fio. Então, a gente hoje compartilha o mesmo ateliê. Eu vou pra casa dela, que o ateliê fica localizado na casa dela, e aí eu produzo as joias da Brilho lá. E, assim, por que eu digo que é a conexão do orixá? Esse Yuri, ele é filho de Obaluaê. E aí ele conheceu a nossa marca também. E ele compra da gente, a gente compra dele, a gente se fortalece muito, né, com relação a isso. E ele é nosso amigo pessoal. Então, a gente troca muitas ideias, e dentro dessas ideias, ele conhece uma pessoa que dava aulas na época, eu fiz o curso, então dava aula, alugava bancada. Então, assim, eu saí de não ter nenhuma possibilidade de conhecer, de entrar, porque aqui em Fortaleza é muito restrito, né? A gente tem uma única escola mesmo, que dá todo esse suporte para o aluno, mas é muito caro. Ourives, não? Ourives, isso mesmo. Que dá esse suporte para o Ourives, mas é muito caro, muito. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Vai. Damires Isso. nasceu em berço umbandista. Sim. Luísa não. Mas ia no terreiro eventualmente porque era vítima de muito quebrante. Tinha muita demanda. Tem muita demanda. As duas sempre tiveram viés empreendedor. Sim, nas veias. Isso. Você, matemática. Sim. Você, empreendedora raiz, suor e vontade. Isso. As duas de comunidade. Isso. Você, negra de comunidade carente, comunidade LGBT, macumbeira, Sim. como diz o povo, né? Sim. Então vocês se encontraram, se apaixonaram, se casaram e resolveram empreender juntas. Isso. E aí você fica com precificação e atendimento a cliente e você foi buscar aprender a fazer as próprias joias para atender um nicho específico. Sim. Isso. Cara, que história E a loja, ela é realmente... fantástica. E outra coisa que eu acho importante também, eu não sei se vocês têm isso em mente, mas você estava comentando sobre as dificuldades que vocês passaram. Sim. Você falou sobre pessoas que lhe ajudaram, tanto espiritual quanto, né? O cara da pousada. Eu tenho certeza que também daqui a algum tempo você vai falar como a gente também deu dicas maravilhosas. Como a vida de vocês mudou. Depois. Mas você está falando sobre a dificuldade de se formar, de ter essa experiência, porque é muito caro, é muito restrito ser a professora. Sim. Vocês pensam em passar isso de forma mais acessível para outras pessoas? Sim, a gente tem um projeto já escrito, Sim. né? A gente ainda não tem verba, nem recursos, nem tempo ainda para execução, Isso. mas a gente tem um processo tanto para levar o conhecimento empreendedor para dentro da comunidade do Pirambu, que é a nossa comunidade, quanto, né, futuramente, quando a gente estiver num patamar de a gente pode montar a escola de joalheria e aí direcionar isso para as pessoas, para mulheres principalmente, porque o nosso foco são sempre mulheres, pela questão da restrição, né, que a gente já passou muito na nossa vida. Sim. Isso. Quais são os próximos passos da Brilho da Oxum? Eita, aí você pegou forte. O próximo passo é continuar crescendo, né, conquistando o mercado e ganhando visibilidade, Sim. certo? E, através disso tudo, fazer os projetos que a gente tem em mente. A gente quer levar os projetos para o Pirambu, sabe? Como a Damires falou, a gente tem esse lado muito latente na gente de querer fortalecer o comércio local, fortalecer o empreendedorismo feminino e a gente quer oportunizar pessoas
como o universo nos oportunizou. Porque, como eu falei anteriormente, a gente sabe e sente que o pouco e muito que nós temos hoje, ele foi oportunizado pelo espiritual. A gente veio de comunidade, a gente veio do tráfico, a gente veio do tiroteio e a gente não seguiu mais do mesmo. A gente estudou, a gente buscou, a gente juntou o pouco que a gente tinha para poder criar Brilho da Oxum. Isso. Vocês pensam em franquear? A gente tem planos, mas como a gente ainda está aqui, sabe? A gente ainda tá tentando abraçar as demandas que estão chegando agora. Isso. A gente primeiro pretende suprir as demandas que estão chegando. Quais são essas demandas? A gente está recebendo uma demanda maior de joias. Como eu ainda produzo sozinha, a gente está capacitando meu pai, porque como é algo muito restrito e de valor muito alto, a gente tem precisa... peça canalizada, tem, Dani? Como assim? Isso que eu ia perguntar. Tem gente que vende, eu vendo pulseira que é abençoada pela entidade tal, que vai fazer que você use e tenha proteção. Isso existe nas joias de vocês? A gente não faz A isso. gente não faz Ou isso. então tem coisa assim, você Eu olha e fala assim, eu vou fazer uma ritual. peça e você vem a peça na tua, Sim. intui a peça Sim, do demais. nada. Não necessariamente ela é Isso. uma peça... Não, por exemplo, Não, que vai eu sempre proteger o que tenho tem uma função espiritual. um preparo antes de produzir. Isso. Porque se a gente estiver doente, a gente não produz. Isso. Se a gente estiver tendo um dia horrível, a gente não produz. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é energia. Então, antes de ir para o ateliê, eu sempre tenho um preparo físico e espiritual em casa, com as minhas coisas, com o que eu tenho na minha casa. Vou para o ateliê. Antes de produzir qualquer joia, eu desenho ela todinha, na folha Tem mesmo. todo um preparo. E levo para o cliente. Eu disse, ó, você gostou assim? Aí eu sempre falo, se aparecer alguma coisa no meio do caminho, eu posso dar umas alteradas? Aí a pessoa, geralmente, os nossos clientes falam assim, a gente confia em você. Então, a gente tem autonomia, muitas vezes, para levar os processos criativos, né? E a gente tem a questão do preparo espiritual, da energia que nós iremos depositar naquela joia. A gente não faz, isso aqui é abençoado, é benzido, porque eu acho que isso é tão individual de cada ser, que eu só quero transmitir a minha energia positiva para aquele objeto, que assim eu vou estar consagrando tudo que eu toco, né? Vocês estão usando as peças, né? Sim. Dá pra focar pra gente dar uma olhada? Bom, essa aqui é da... Como tudo começou na Taíba, através da pousada de Seu Carlos. Eu tenho um pingente com o nome Taíba, tenho uma tatuagem na minha perna com o nome Taíba. Esse aqui é um pingente relacionado à praia, que eu tenho conexão com praia. Minha mãe é filha de Iemanjá. Isso aqui é um índio. Eu sou filho de Oxóssi. É tão delicado, tão delicado e bonito. Né? Isso aqui é a logo da Brilho da É bem Oxum. feito, é bonito, é lindo. Isso aqui é uma tartaruguinha que faz referência à praia, que eu também sou apaixonada. Quando for fazer a tatuagem, Roberto, Leão, não é Leal. É Leão. Tá certo, tá bom. E eu tô usando um escapulário de Oxum. Ele é de prata banhada a ouro. Então, desse lado tem um espelho, que representa o reflexo, a autoimagem, né? E do outro lado, eu tô... Tá fogando? Tá. Tá, Foi, pode né? ficar tranquilo, a gente vai atrás aí. E do outro lado tem o nome Oxum, vazado. Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Assim. Lindo. E aqui em cima tem uma pepita de prata, porque para mim a pepita representa o início de todos os processos. E como é um processo manual, artesanal, eu gosto sempre de trazer eles. Aí nos dedos tem o anel de búzio, por causa da conexão de Oxum com búzios. E tem o olho de tigre, que é uma pedra que eu gosto, eu particularmente uso bastante e gosto muito. E as nossas alianças. E essas peças estão para vender também, não? Vocês fazem Sim, essas peças sim. todas, Elas anel, estão- colar. Sim. A gente faz tudo. O site para o perfil do Instagram ou o site para comprar, para conhecer mais o trabalho de vocês, qual é? Esse é meu momento, né? Vai lá e faz teu nome, brilha. Estrelinha. Qual é a É câmera porque aí? Qual é a ela câmera? que faz as Pode coisas, falar viu? para cá, 3. câmera 3. Pronto. O nosso Instagram é @brilho da Oxum. Vai ser geralmente o primeiro perfil que aparece, porque só existe esse @ no Instagram com o nosso nome. Lá você vai encontrar joias autorais e artesanais, né, que levam ancestralidade através de joia e através de você que vai consumir o produto da Brilho da Oxum. Olha aí. Muito bem. Então, vocês duas são uma simpatia. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. aceitar nosso convite. Parabéns por aceitar. Obrigado por aceitar, pela generosidade de aceitar nosso convite. Muito obrigada por convidar também. A gente ficou muito honrada. Se tiver Foi- outros foi convites, muito- a gente aceita. Ficaram honrados, Sim. que é um programa, e vai. Ah, Muito legal. As pessoas... então, é bacana, vai mostrar que é possível
né? Sim, Empreender, né? Começando com humildade, com muito trabalho, com suor, com união, com ancestralidade, sem se negar em momento algum. Sim. Então, isso é divino, né? Então, tem tudo a ver com o Xum, que é autoimagem. Então, é você se conhecer, se reconhecer, né? Então, você não se negar e amar o que está vendo, né? Então, parabéns para as duas. Reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Demais. Muito bom. Então, muito obrigado. Muito obrigada também. Então, vamos lá conhecer. Então, se você gostou desse programa, dá um likezinho se você está assistindo aqui no YouTube. Não esqueça, agora eu vou pedir like, Roberto. Vamos pedir likes. Vamos pedir likes. Se você está assistindo no YouTube, dê um like, segue as meninas. O nosso editor Bala, o Léo Casum, vai colocar aqui no rodapé agora as redes sociais delas. Então acompanha, conhece mais esse trabalho que tem que ser valorizado, né, por todos. Então muito obrigado a você que dedicou o seu domingão à noite para nos receber em sua casa. Muito, muito obrigado e até a próxima semana. Gente, se eu quiser fazer um pingente meu em tamanho real, dá no colar, né? Acho que sim. A gente fica jogando aqui, bora, Roberto.